Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso TriCast. Eu, André Bertolino, para quem não me conhece, estou ao lado da minha esposa Ludmila Bertolino. Boa noite. Boa noite! Como vocês estão? E hoje, para iniciar ainda esse ano de 2025, iremos falar de um tema que eu gosto muito, de planejamento. Vamos dar start ao nosso ano planejando para que no final dele nós estejamos bem-sucedidos. É isso mesmo, Lud. E é isso, ó. Vamos falar sobre planejamento. Se você não fez suas metas, não fez ainda o seu dever de casa, já estamos aí quase no final de janeiro. Ainda dá tempo, calma. Fica com a gente aqui hoje, fica com a gente que ainda dá tempo. Então, para você desfrutar do episódio de hoje, já faz o seguinte. Clica aqui para se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para você receber novos conteúdos e já envia. Clica aqui no compartilhar, ele vai ter um link e você vai poder mandar direto no WhatsApp para seus amigos. Manda para quem ainda não conhece o TriCast, manda para pessoas novas, para novos empresários, pessoas que pensam em empreender, e você vai ajudar muito a chegar esse conteúdo para mais pessoas. Eu sei que você já sabe disso, mas é sempre bom reforçar. Quanto mais você fizer isso, mais você apoia o nosso canal para que essa mensagem vá mais longe. E aí, se você conhece alguém que está precisando de planejamento, que está precisando colocar a vida nos eixos nesse 2025, né? Não sei se eu falei 2024, tô meio ainda me adaptando ao ano de 2025, mas é isso. Para esse ano 2025, se você conhece alguém, já envia. Vou dar tempo agora, ó, você pode já ir enviando, copiar, mandar no seu WhatsApp e deixar um comentário aqui também de temas que você quer ver nos próximos TriCast, deixar algum comentário. E se você deixar agora, também deixa outro no final falando o que você achou. O importante é você interagir conosco, né, Lud? É isso mesmo, e a gente conta com a ajuda de vocês. Bom, vamos dar início então aos nossos planejamentos para o ano de 2025? Eu quero começar aqui, né, porque eu aprendi com um marqueteiro aí que o que funciona há 1000 anos atrás, funciona hoje, não é? Na verdade é o seguinte, não o que se... Ó, regra dos mil... Ó, tudo até no vídeo que eu gravei, se eu não sei falar. Regra dos 1000 anos. 1000 anos. Se o que funcionava... Ó, presta atenção, se você fizer essa regrinha é básica. O que funcionava há 1000 anos atrás e ainda funciona hoje, quer dizer que é verdade. Se funcionava 1000 anos atrás e não funciona mais hoje, quer dizer que é mentira. Que não então funciona. faz essa regrinha. Ó, ter caráter, ser honesto, ser ético, funcionava 1000 anos atrás e ainda funciona hoje. Então se você fizer isso para tudo na vida. Por isso que quando a gente acompanha o Thiago Brunet, ele fala dos conhecimentos milenares, né, os conhecimentos da Bíblia, você vai ver que muitas coisas funcionavam há 1000, a 2000 anos atrás e ainda funcionam hoje. São valores que passam por milênios. Ele vai passar por milênios e você vê que é verdade. Então eles permanecem. Agora você vai ver, ganhar dinheiro fácil. Funcionava 1000 anos atrás? Nunca funcionou, né? Nunca funcionou, e não funciona hoje e não vai funcionar. Então, se você quer planejar, já pensa, eu preciso planejar em algo que funciona. Então, eu vou criar um negócio íntegro, vou investir na minha empresa. Funcionava 1000 anos atrás? Funcionava 1000 anos atrás pagar impostos? Aí, falando de contabilidade, Sim, ó. Funcionava exatamente. 1000 anos atrás você pagar impostos? Funcionava. Então, hoje, declara... recolhe os seus impostos, faz toda a nota fiscal da sua empresa, caminha pelo certo, que o que funcionava 1000 anos atrás continua. Funciona ainda hoje. E a gente vai começar. Gente, eu quero lembrar que não é sobre religiosidade, mas é sobre aquilo que realmente deu certo. E vamos aprender com o melhor mentor que nós já tivemos na face da história, que foi com Jesus. E ele deixou escrito para nós algo sobre planejamento. Não sei se você já viu, mas em Lucas 14, a partir do verso 28, Jesus estava ensinando aos seus discípulos e está escrito assim, que ele falou: se alguém de vocês quer construir uma torre, será que ele não se sentará primeiro e calculará o custo para ver se o dinheiro dá? Por outro lado, se ele começar a construção e não conseguir acabá-la, todos os que virem isso debocharão dele e dirão: este homem começou a construir, mas não conseguiu acabar. Ou se um rei quiser entrar numa batalha contra outro rei, será que ele não se sentará primeiro para considerar
se com 10 mil homens é capaz de enfrentar o outro, que vem contra ele com 20 mil? Se ele não for capaz, terá que enviar uma delegação ao inimigo, enquanto se ainda estiver longe, para perguntar quais são as condições de paz. Da mesma forma, nenhum de vocês pode vir a ser meu discípulo se não renunciar tudo o que tem. Então, Jesus aqui ele está trazendo um ensinamento muito forte sobre planejamento, né? Ele está dizendo, se você quer construir algo, você não vai calcular os seus riscos, né? A gente já falou aqui sobre a coragem, sobre o passo de fé, mas nós também temos que ter as nossas estratégias. Afinal, não dá para contar só com a sorte, não é mesmo? Então, por isso, esse nosso episódio de hoje é para te ajudar a fazer um planejamento, para que o seu ano de 2025 não seja aí só na base da sorte, mas que você saiba de onde você está, para onde você quer ir e o mais importante, como você vai conseguir chegar até lá. É isso aí, a Ludi. Agora a gente vai iniciar nosso bate-papo aqui. Então você já falou dos nossos 3 passos para um bom ano, um ano planejado, um ano que a gente vai cumprir metas, que não é aquele começo de ano que fala assim, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou aprender inglês, esse ano eu vou ler 12 livros, sem planejamento, nem o café da manhã. São só sonhos, o café né? da manhã, a gente, isso aí é um dilema aqui em casa. O café da manhã, se você não dorme pensando o que você vai fazer no café, até o café da manhã não tá Já pronto. dá errado. Já tá errado. Eu aprendi quando eu trabalhei na Herbalife, Ludi, que se você dormir sem planejar o próximo dia, você já perdeu aquele dia. Sim. Então, se eu acordar e eu não saber o que eu vou fazer nesse dia, eu já perdi esse dia. Porque aí eu vou ter que gastar, eu vou investir tempo. Planejar. Lógico, dá tempo de correr atrás, mas você já perdeu uma parte daquele dia. Sim. É isso que esse ensinamento ele já vai falar. Se você acordar, se você dormir, na verdade, sem planejar o próximo dia, você já perdeu aquele próximo dia. Então já fica um dos ensinamentos que a gente vai trazer nessa live, mas a gente vai trazer 3 pontos, né? Que vão muito importantes para que a gente possa ter um sucesso, né, Sim. ao concluir o nosso ano, porque é o que você está dizendo. Se a gente não tem um planejamento, como que a gente vai mensurar esse sucesso? Exato. Porque, né, é a frase da Alice, né, dos Países das Maravilhas, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E nisso, a gente não tem os prazeres de sentir que concluímos as nossas metas, porque a gente não sabe para onde a gente estava indo. Exatamente. E aí, a gente até, já iniciando o nosso primeiro ponto, que é fazer a análise, né? É o onde. O onde, anota aí. Onde? Escreve aqui nos comentários aí, quem tá ao vivo aqui com a gente, escreve onde. Onde estou hoje? Escreve aí. Onde. Pessoal comentando onde, eu tô vendo aí, ó. Já comentaram onde. Isso. Vão comentando aí, escreve onde. E aí, a gente vai entrar então nesse onde. A gente terminou 2024, Lud, a gente reuniu a equipe da agência Trinity e a gente começou no onde. A gente começou a analisar o nosso 2024. Então, o que foi bom, o que foi, o que foi ruim e o que talvez poderia melhorar. Então, o que talvez, sugestões. Então, a gente sempre faz na agência essa retrospectiva. E é muito bom para a gente entender onde nós estamos. Então, a pergunta que eu faço agora para quem está nos ouvindo. Onde você está? Onde você está, Lud? E você já deu uma dica, né? Se você tem colaboradores, é muito importante perguntar para eles, né? Porque eles fazem parte do dia a dia da rotina. Eles sabem ali quais são os desafios diários para a execução do trabalho, para a execução das vendas. Então, eles têm propriedade para dar sugestões, não é mesmo? E aí a gente vai passar, né? Vamos passar por pontos. O que deu certo. Sim. Então, pergunta pra você anotar isso. Se você tiver com papel ou uma caneta, é melhor nesse podcast de hoje. Então, o podcast de hoje ele vai ser teórico para você colocar em prática. Então, você vai anotar aí. O que eu preciso melhorar? O que deu certo? Então, essas perguntas, o que eu preciso melhorar? O que deu certo? O que deu errado para não repetir? Porque tem uma frase muito que eu levo desde os meus 13 anos, antes de eu mesmo empreender, que é assim. Lá eu falava até quando eu ia fazer orações no grupo de jovens, que é autor anônimo, né? Não vou conseguir dar crédito, mas aprenda com os erros dos outros
pois você não terá tempo de repetir todos eles. Sim, é A verdade. vida é finita. Nós temos essa passagem nossa aqui na Terra, ela tem um fim. E nós não vamos conseguir cometer os erros de todo mundo. É muito mais fácil, é aquele negócio, aquela velha história, ou é pelo amor ou pela dor. Se você aprender pelo amor vendo, eu falo da questão, quando a gente já começa a aprender sobre relacionamento, no âmbito da amizade, no âmbito do namoro, do casamento, se você pega uma experiência de alguém te contando, você presta atenção e você aprende com essa experiência, você não precisa cometer. É verdade. Então, muita gente, às vezes, começa dando certo no relacionamento. Vou dar um exemplo assim, se guarda pro casamento, porque vai dar certo, isso aí é bom. Você vai lá, você escutou alguém falando, alguém que viveu essa experiência. A gente tem amigos que casaram, viveram a castidade e casaram assim. Viva isso, dá certo. Você viveu, e aí você pegou esse código, né? Sim. Pegou essa chave, você vai viver e você vai desfrutar dessa experiência. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. E no planejamento, a revisão é tão importante quanto definir as metas, tão importante quanto executar, é tão importante quanto todos os outros passos. Eu olhar para trás, entender onde eu estou, o que me trouxe até aqui, mas não é o que te trouxe até aqui que é necessariamente o que levará para o próximo passo. Às vezes o que te trouxe até aqui é o que só vai te trazer até aqui. Muita gente chega em 2025 como aquele barquinho. Imagina um barco no meio do mar, onde o vento tá levando ele. Ele não escolheu, ele não apontou as velas para uma direção que ele queria. Sabe aquela, deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai colocando, a maré vai levando ele, ou é o vento, ou é qualquer outra coisa que vai dando a direção. Mas é muito importante, nós que usamos essa temática marítima tanto na Trinity contábil quanto na agência Trinity, é você ter a bússola. Você saber para onde está apontando para o norte. Você definiu o seu norte, você caminha com uma direção. E aí a gente vai fazendo ainda nesse ponto da revisão, importante na direção. E aí você olha para o início de 2024, as metas que você colocou em 2024, faz esse exercício agora. Faz esse exercício agora. Para quem fez, né? Quem não fez é a oportunidade de fazer nesse ano, colocar no papel. Não adianta estar na cabeça, gente. Tem que sistematizar as metas. Você tem que colocar para que a gente confiar na nossa cabeça, ela é falha. Sim. Então a gente tem que ter algo que a gente possa confiar. Seja um papel, seja um sistema, seja o Notion, que eu amo, né? Que ele é uma plataforma qualquer planilha que a gente utilize já ajuda, né? Porque é assim, até mesmo pra gente conseguir criar metas palpáveis, porque assim, a gente tem que trabalhar com o sobrenatural, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não sabe o que a gente viveu, a gente não sabe o que é possível pelas estatísticas viver. Então, se eu não olho pra trás e não vejo os caminhos que eu trilhei, eu não tenho noção de quais caminhos eu posso trilhar. Porque eu não consigo lembrar, né, o que você está falando. A gente precisa ter anotado mês a mês o nosso faturamento, as nossas despesas, até para entender se o que está saindo como despesa é despesa mesmo, para entender se o que a gente viveu foi tão necessário, né? Aí onde a gente vai aprender com os nossos erros, ver o que a gente não deveria ter feito e ver o que a gente deveria fazer, para, baseado nisso, a gente conseguir fazer metas palpáveis. E é legal que eu ia dar de ideia para eles fazer o exercício é o check, né? Você pegar a listinha 2024 e checando o que você fez. E aí você tem uma experiência para compartilhar, né? Que você deu muito check esse nas ano, suas metas, acho que foi o ano que eu mais dei check nas minhas metas. Porque é isso que a gente tá fazendo aqui. Eu não só fiz metas. Eu sonho em fazer isso, eu sonho em fazer aquilo. Não, eu coloquei uma meta e fiz uma estratégia. Tanto que chegou no meio do ano, eu falei, meu Deus, eu preciso correr atrás dessas coisas. Porque eu não cumpri ainda. Como, por exemplo, o nome do escritório era uma meta minha. Então, eu foquei naquilo. Se você não sabe quais são suas metas, você vai esquecer. Aí vai chegar no final do ano ou no ano seguinte, você vai falar assim, nossa, mas eu queria ter feito aquilo. E uma das coisas que veio agora na minha cabeça é a questão... Qual é importante esse primeiro passo? É um passo que vai brotar no seu coração a gratidão. A parte que você vai agradecer a Deus por ter chegado até aqui. Então, ou se a gente olha para nossas metas e vê o que foi cumprido na nossa vida, você vê
A gente conseguiu fazer ações sociais que Sim. foram muito importantes, desde a do Rio Grande do Sul até outras ações que a gente conseguiu fazer em conjunto, que a gente viveu e viu a gente causando mesmo Impacto, né? um mínimo impacto, né? Uma gota. Se não houvesse aquela frase de uma Santa Terezinha, se eu não me engano, Calcutá, né? Perdão, verdade. Madre Teresa do Calcutá. Nossas ações sociais, às vezes é uma gota no oceano. Mas se a gente não fizesse, o oceano seria menor sem essa verdade. gota. Então, mesmo que uma gota no oceano, vale a pena a gente fazer. Então, o primeiro passo aí do onde se revisa, mas mais do que isso também, você sente aquele sentimento de gratidão. Às vezes, pode ser que algumas pessoas que não deu check em nada não dá tanta gratidão. Mas se você saber só de você ter chegado vivo Já e é você um está motivo assistindo de esse gratidão. podcast, é motivo de agradecer. Mas se você não deu check nenhum, vale uma reflexão também, né? O poder da autorresponsabilidade. O que eu fiz pra chegar? É claro que a gente sabe que tem pessoas que passam por dificuldades, vem aí, por exemplo, uma pandemia, né? Cada um teve ali, não é pra todo mundo que foi um ano muito bom, né? Uhum. Cada um teve os seus desafios. E aí, se você teve algum desafio, você pode, então, vamos dizer assim, consolar, né? Ver, eu tentei, né? Dei o meu máximo, mas veio esse desafio. E mesmo assim, eu continuei tentando. Sim. Então, você vê a sua força. Mas aí, por exemplo, vamos usar uma meta aí quase generalista. Quero emagrecer. Não consegui emagrecer. Ah, mas eu fui na academia? Eu fiz alguma atividade física? Eu cortei algum alimento que eu precisava? Não cortei. Então, não é que não deu certo emagrecer. É que eu não fiz por onde. É porque aí a gente entra no tema do nosso podcast, é o planejamento. Se você não planejar quantas vezes você quer ir na academia para conseguir o seu resultado, não será possível. O quanto você está disposto a sacrificar na sua alimentação, não será possível. Sim. Então, tudo que a gente vai chegar agora, a gente começa já a entrar... A gente já começa a entrar... Acho que tá acabando a bateria de alguma coisa aqui, mas vamos indo. A gente vai ver. Se apagar alguma coisa aqui, tamo ao vivo e a gente vê o que a gente faz. Quando a gente pensar em... Perdão, perdi o ponto. Como que era? Planejamento, né? Do planejamento. Exato, tudo vai bater nesse ponto do planejamento. Então, tudo que eu for colocar... como meta, e é o que eu tava falando, que a gente vai entrar no quê? A gente falou do onde estamos. Então, onde? Agora, o quê? O que a gente vai fazer, né, Lud? Então, a gente tem que começar agora a anotar. Então, é a hora do papel e a caneta que eu vou falar assim, o que eu quero. E aí, eu dou um exemplo da agência Trinity. Quando a gente entra um novo cliente na agência, é o seguinte, Lud. Eu faço a reunião com ele, mostra uma escadinha de nível. Então, a gente tem níveis de faturamentos de cada empresa. Então, a gente entende que nem esse troféu aqui. Ele é de R$25 mil em 30 dias. Esse a gente entende que para um pequeno empresário é o primeiro nível saudável de Sim. faturamento numa empresa que está começando, uma pequena empresa. Então, se você chega nesse primeiro nível, qual que é o próximo degrau? Ah, não, eu quero faturar 100 mil por mês. Mas se você tá no 25, você não tem que olhar por 100 mil, que às vezes você vai desanimar. Você vai chegar no final É um passo por vez, né? Porque se você foca só no objetivo, só na conclusão, você não vai aproveitar todo o trajeto. Você não vai aproveitar cada pequena conquista, porque é isso que nos motiva a agir todos os dias, como você falou no outro episódio, né? É como uma linha de batimentos cardíacos, né? Um dia a gente tá lá em cima, um dia a gente tá lá embaixo. E que bom, porque se ela tivesse estável, significa que morreu, né? Significa que não tem mais vida. Então a gente sobe, a gente desce por circunstâncias que às vezes a gente não tem controle, mas a gente pega o impulso e sobe de novo. E o planejamento, ele faz parte disso. Mas planejar algo saudável é muito mais importante do que estabelecer metas exorbitantes e não conseguir cumprir. É onde a gente se frustra, onde a gente se desanima e aí estabiliza e morre de vez, né? Exato. Então, se a gente tá no 25 mil de faturamento, você tem que entender, sei lá, você pode até não fazer o que eu tô falando, 25, 50 mil, 100 mil, enfim. Você pode colocar até degraus menores, né? Degraus menores e... você estabelecer a sua própria meta alcançável, pé no chão. O importante desse segundo passo, essa segunda dica que a gente quer dar
E a gente simplificou ao máximo para ser fácil de vocês conseguirem. Sim. Não é um... não vou passar, a gente Nada vai passar. milagroso. Exato. E aí eu quero fazer um adendo, né, como contadora e consultora financeira, sobre essa questão do faturamento, tá? Às vezes você coloca assim, quero um faturamento de 50k, mas às vezes sua empresa é mais saudável com 25 mil de faturamento do que com 50. Então, por isso é muito importante você ter anotado todas as suas despesas e saber de fato o que é a sua despesa da empresa. Vamos lembrar aqui que o CNPJ é uma pessoa independente. Ele tem os seus clientes, eles têm as suas despesas. E você, pessoa física, tem o seu Prolabore, que é o seu salário, que entra como uma despesa da empresa. Sim. Então, tem que pegar o faturamento da empresa, subtrair todas as despesas, né, que inclui o seu Prolabore. Porque Sim. senão você vai tirando tudo ali e aí você pode faturar 100 mil reais no mês. E ter uma empresa não saudável. Porque Exato. tudo que entra, sai e você nem sabe para onde está saindo. Então, é a base também do planejamento ter tudo anotado. Seja num caderninho, mas Sim. tenha anotado. É uma das coisas que a gente fala para os nossos clientes. Se você prefere ter uma empresa que fatura 100 mil e te sobra 2, ou uma que fatura 50 e te sobra 10. Uhum. Entende? É porque essa questão, e a importância de entender os números é entender essa precificação. Eu vou dar um exemplo de prestadores de serviços. Quanto menor você é, mais margem você tem, porque você tem menos custo fixo, menos Sim. custo de estrutura, enfim. Esse custo, então você, às vezes, eu vou dar um exemplo de uma agência. Uma agência hoje pequenininha, ela vai ter por média, às vezes, de 40% de margem. Se você tem uma agência já que fatura mais de 100k, vai cair um pouco essa margem, vai de 30%, 35%. Sim. Se você tem uma agência que fatura 250k, você vai estar uma margem de 20%, 25%. Então vai vendo, quanto maior, você tem menos margem. Ou seja, você vai ganhar no volume. Você não ganha tanto igual no início. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas cresceu minha agência. E ela não está atenta aos números. E ela acha que ainda está com aquela margem. E ela começa a usar ainda como se fosse os 40% de lucro. E vai ver que tá faltando dinheiro. Não Sim. tá batendo, não tá fechando a conta. E mas não até é. uma falsa Aumentou, né, o impressão, custo. né? Porque às vezes, por exemplo, no caso da agência, muita gente começa como freelancer. E aí ganha uma nota. Uhum. Aí eu vou abrir a minha empresa, porque aí eu vou faturar mais. Mas aí vem as obrigações. Sim. E aí, às vezes, tem casos até que o empresário ele não tem controle e o funcionário recebe mais que ele. Porque ele não tem essa estratégia de Sim. quem ele vai contratar, como ele vai contratar, quais ferramentas ele vai utilizar. Confesso que já passei por isso. Já tive E são colaborador experiências. ganhando mais que eu. São Por quê? experiências. A hora que você fecha a conta, porque o colaborador ele vai ter, às vezes, o 13º, ele tem as férias. Você Sim. soma todos os impostos, porque vamos... É aquela conta que a gente faz que não é exatamente o dobro, mas se você tem um colaborador de 3k, ele sai por 6k. Se Sim. você guardar todo o dinheiro que precisa dele, as férias, fazer um planejamento saudável e financeiro da sua empresa, você vai ter o fluxo de caixa guardadinho lá para pagar ele as isso férias. já é uma dica para você, empresário, que possui funcionário, né? Faça um cálculo ali de 1/12 de férias, 1/12 de 13º, os 8% de fundo de garantia e faça uma poupança mês a mês para cada funcionário. Sim. Porque quando chegar lá no final do ano, ou no vencimento das férias, você já tem aquele valor Sim. guardado. E aí não vai desestruturar todo o seu caixa, né? O seu giro ali mensal para pagar aquele funcionário. E aí você entende que o seu funcionário não é uma despesa. Ele já tem que estar no custo do seu produto. Porque se você não tem esse planejamento, vai chegar no final do ano e você vai falar assim, tá vendo? O funcionário ganha e eu não. Mas, na verdade, faltou ali o seu planejamento mensal. Então, tudo se baseia nessa palavra, né? Porque Tudo é então já planejamento. para os empresários, essa já é uma meta que você tem que ter. Se você não tá com caixa saudável, não tá sobrando, e você já tem o CPF separado do CNPJ, Sim. você tem que fazer primeiro objetivo, a primeira meta, sobrar caixa. Uhum. Com o caixa sobrando, você vai começar a fazer essas reservas. E aí, então, entendendo que o caixa tá saudável, que a sua empresa tá rodando bonitinho, você começa, né, Lud, guardar aquele valor Sim. que é para cada colaborador, para não chegar no final do ano e ter aquele desespero. Ai, tá faltando pro 13º, tá faltando para não sei o que, ai, começo de ano. E aí você entrar no ano seguinte com dívida. A diferença é, se você entrou com dívida em 2025, você não vai entrar. E aí eu já quero profetizar sobre a sua empresa. Se você seguir, criar um planejamento, 2026 você vai entrar diferente. Mas você precisa colocar em prática. E agora começar a anotar no papel. Sim. Eu quero colocar a meta, então.
fluxo de caixa, separar CPF do CNPJ, eu preciso colocar outra meta. Vamos dar dica, outra meta para... O que me veio muito à cabeça é que se a pessoa analisou, por exemplo, ela fez a anotação dela, não anotei nada em 2024, né? Vou começar agora, então eu vou fazer o planejamento de janeiro de 2025. Vou anotar lá tudo que entrou, tudo que saiu, quantos clientes eu tenho, né? O média de venda para quem é comércio. E vi ali que o meu fluxo de caixa está negativo, né? Eu tenho mais coisas para pagar do que previsão de entradas. O que eu vou fazer? Eu preciso vender, né? E aí entra a questão do marketing. Então, quando a gente anota, quando a gente tem essa visualização de onde a gente está ou de onde a gente esteve, a gente consegue colocar estratégias de onde a gente tem que atuar. Porque empresário tem que atuar em muitas áreas. Sim. Então, você sabe onde você coloca a sua energia. Já deixei tudo anotado, então eu vou seguir anotando pelo menos uma vez por semana para não acumular, mas eu sei que agora meu foco vai ser em vendas. Vendi, entrou bastante dinheiro. Agora, como que eu vou usar esse dinheiro? Porque não adianta também entrar dinheiro e aí eu ir pagando tudo loucamente, sem saber quem eu tô pagando, sem ter uma estratégia de pagamento. Porque aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo de imposto. Aí eu vou pagar de qualquer jeito, né? Entrou dinheiro, pago aqui, entrou... E aí você vê que não saldou sua dívida. Mas será que você pagou da maneira mais esperta? Não, às vezes você foi pagando, só pagou juros, não abateu a dívida que você tinha, ficou sem dinheiro. Então, às vezes a gente acaba usando estratégias não muito eficientes. Então, também enxergar aonde a gente tem que colocar o nosso foco. Então, se o nosso foco primeiro tem que ser em vendas, porque se eu preciso de dinheiro, não adianta só eu organizar. Porque eu preciso que entre dinheiro para eu poder planejar como eu vou usar esse dinheiro, né? Como eu vou efetuar os pagamentos. Sim. Então, isso também a gente tem que ter esse olhar atento, né? Para o que aqueles números estão nos dizendo, porque eles sempre dizem alguma coisa. É isso aí. E o importante também das metas aí é você entender também. Se você entendeu o primeiro passo e fez bonitinho ele, sabendo onde você está, você vai saber a prioridade. Você Sim. vai saber onde você vai querer, onde você quer chegar, e você vai colocar metas que serão alcançáveis para o seu negócio, né? E aí a gente tem várias coisas que até entra no onde ainda, na questão da análise, que é a análise SWOT. Se você fizer o FOFA, né, que a gente chama aqui no Brasil certinho, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, a gente sabe todas esses 4 pontos da nossa empresa. Então a gente vai olhar quais são suas forças da sua empresa. Sim. Você coloca aí tudo que você tem potencial, tudo que você consegue entregar, tudo aquilo que é força, que é diferencial da sua empresa. Quais são as oportunidades no ano de 2025? Quais são as... Agora, a gente tem inteligência artificial, a gente tem novas ferramentas. Hoje a gente tem o Notion, que já tem integrado a inteligência artificial. Sim. A gente tem, para agências também, um produto até do nosso mentor lá, da agência Trim, do Rodrigo Maciel, o Nantab, que é um software para agências. A gente tem várias coisas que são oportunidades novas. Inclusive no Nantab eles vão além, eles vão próximo da agência e eles ajudam cada dono de agência com a ferramenta. E aí a gente tem inúmeras oportunidades que às vezes, isso eu estou falando da agência, mas vamos supor na contabilidade. O que hoje é oportunidade dentro da contabilidade? O que Sim. hoje é oportunidade dentro de uma prestação de serviço, de uma venda de imóveis, como veio aí a Amanda e o Marquinho da Rosemark. O que dentro do negócio deles é oportunidade? A gente sabe que hoje a mão de obra está escassa. Mão Sim. de obra, a gente falou sobre isso. A mão de obra dentro da marcenaria hoje está cada vez mais escassa. A gente vai pegar prestadores de serviços como eletricista, a gente vai pegar mecânica. Cada vez mais difícil encontrar profissionais qualificados que queiram exercer essas profissões. E aí, então, entra uma oportunidade. Então, se está escasso, eu tenho mais exclusividade, eu sou mais especial. Então, usando a palavra especial no sentido de... diferencial, né? Do produto, da garantia daquilo que você poucos entrega. Estão fazendo. Então, quando a demanda é muito e você tem pouco, o preço sobe. Sim. Se você tem mais... se você tem a excelência e entrega o serviço de qualidade, você tem um oceano azul aí para desfrutar dentro da sua área. Hoje, na área digital já é ao contrário. Tem muita gente chegando, muita gente nova, muito jovem se interessando pelo digital, porque é a profissão do momento. Sim. Então a pessoa já nasce com o tablet na mão, já nasce com o celular na mão. Então temos a oportunidade. Agora tem outro ponto do FOFA lá, fraquezas.
Então, você anotar tudo que é fraqueza na sua empresa. Ah, a oscilação do dólar no seu ramo é fraqueza? Pode ser fraqueza. A oscilação... Mas eu acho que é importante também focar naquilo que a gente tem o controle. Porque, por exemplo, a oscilação do dólar não é algo que eu tenho controle. Exato. Mas tudo se baseia em conhecer. É claro que essas coisas afligem, né? Diretamente ou indiretamente. Cai ali dentro dos riscos. Mas eu tenho que conhecer quais são os meus pontos fortes para eu saber me vender. Eu preciso conhecer as minhas fraquezas para eu poder melhorá-las. Né? Eu tenho que conhecer as oportunidades que eu consigo alcançar, porque também é assim, né? Igual você falou. O marketing tá super em alta. Todo mundo quer virar marqueteiro, quer virar videomaker, quer virar... me fugiu os nomes. Infoproduto. Exato. Porque o marketing digital hoje, ele se tornou algo que você vende o marketing digital. Ele se tornou um produto. Muita pessoa vende marketing digital. Sim. Que eles e vendem? acham que dá o dinheiro fácil. Só que nessa... isso não significa que é uma oportunidade. Porque eu mesmo, zero experiência, não vou ter valor pra entregar, porque eu vou só estar indo porque as pessoas disseram que dá certo. Então, a gente tem que olhar pra nós, pra entender o que é oportunidade pra mim, o que é oportunidade pra Ludmila contadora, e não pra Ludmila que vai se aventurar como videomaker, por exemplo. Exato. Entendeu? E também, e pra fechar o fofo, as ameaças. Sim. O que é ameaça pro seu negócio? Às vezes área de eventos, sei lá, o que pode ser ameaça para a área de eventos? Às vezes um concorrente é uma ameaça. Entrou um novo concorrente que ele tem um custo menor que o seu, ele tem uma margem maior porque ele às vezes pega direto da fábrica. Eu posso dar até o meu exemplo, né? Poderia, porque eu não considero, uma ameaça às contabilidades digitais. Não vou citar nomes. Exemplo das enfim, grandes, que às vezes cobram muito barato. Cobra R$70 de mensalidade e abertura gratuita. Mas qual é a garantia? Como eu já peguei clientes que vieram de lá sem declarações entregues, não tem suporte algum, não tem conhecimento. Então, poderia ser uma ameaça? Poderia. Mas como que eu combato isso? Mostrando o valor do meu serviço. Exato. Mostrando que eu estou ali segurando na mão do cliente e ensinando pra ele. Eu não tô só fazendo, fica quietinho aí que eu tô fazendo aqui e você me paga X. Sim. Não, eu mostro, a gente tá fazendo isso por isso, por isso, por isso. Toma aquele caminho, porque vai ser melhor. Porque se você fizer tal coisa, você vai ter tal prejuízo. Então, é mostrar o valor. Então, por isso que a gente precisa enxergar as ameaças e combater com a nossa força, né? Com o nosso valor, com o nosso serviço de excelência. A gente coloca ameaça, dá pra colocar tudo. E se você coloca no papel, você consegue criar ações que previnem você, às vezes, de não alcançar uma meta. Sim. Por exemplo, o que pode ser uma ameaça para o meu negócio? A internet. Se não tiver internet, eu não consigo realizar o meu serviço. A infraestrutura, o computador, às vezes, a tecnologia pode ser uma ameaça. Pode ser uma... Então você coloca tudo. E aí são coisas que para ajudar você a aflorar quando você for fazer sua análise SWOT. Se você colocar, às vezes, no Google, no próprio ChatGPT, em qualquer outra ferramenta, você vai conseguir fazer a sua análise SWOT bem tranquila e com certeza vai te ajudar nesse passo onde quer colocar as metas. Sim. Aí você olhou para tudo isso, você tem clareza. Eu acho que anota aí, escreve aqui no chat, escreve comigo no chat, clareza. Clareza é algo que você precisa ter para conseguir ter metas alcançáveis. Se você tem clareza desse seu cenário, você tem clareza onde você quer chegar, você tem clareza do seu propósito, com certeza você vai escrever boas metas. Porque o segredo das metas não é só escrevê-las. Sim. São escrever boas metas. Mas aí também vem um ponto, né? Você pode sim começar sem ter clareza. Anota lá. Quero fazer tal coisa, quero alcançar tal objetivo, quero emagrecer tantos quilos, quero correr tantos quilômetros. Você anotou, veio na sua cabeça, você anotou. Agora você vai ver se aquilo faz sentido. Você vai olhar para o seu passado, vai olhar para o seu presente e vai ver se aquilo de fato faz algum sentido. Aí você vai ver que tem coisas que durante o ano vai acontecendo e você fala, não quero mais isso. Eu acho que a minha emoção queria, mas hoje não faz sentido para mim. E tá tudo bem a gente reformular as metas conforme as coisas vão acontecendo. Isso é muito importante. É um ponto que você tocou que no meio do caminho... Você não, nossa, eu escrevi minha meta, eu preciso bater. Não, tá tudo bem. Se você entendeu que no meio do caminho aquela meta não faz mais sentido, né? Sim. Se no meio do caminho, então eu posso redefinir, recalcular, igual um GPS. Quando a gente pega um caminho errado, o que ele fala? Recalcula a rota. Recalcular a rota. E às vezes não necessariamente é que é errado. Nós somos seres humanos que estamos em constante mudança. Então hoje eu quero emagrecer.
Aí eu vi que emagrecer não é tão legal, que eu preciso ganhar uma massa, porque senão, né, vai ficar feio. Então, eu não tinha essa visão no início. A nossa visão, ela é limitada. Então, conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai passando os nossos processos, a gente entende que a gente precisa adaptar as nossas metas. Sim. E tá tudo bem, isso acontece com todo mundo. A gente tem que esquecer essa coisa que a gente vê linda e maravilhosa na internet, né? Que é um veneno pra gente, pra nossa autoestima. Porque muita coisa é com filtro, né? Muita coisa não, na verdade, vende-se muito o imaginar. A gente tava falando esses dias na agência. O falar de dinheiro, falar de 1 milhão parece que tá logo ali. Sim. A pessoa não faz as contas. Se a gente fazer uma matemática simples, coloca aí que você não tem um boleto pra pagar. Que já é impossível. É impossível. Nasceu, já tem boleto. Se você não tiver um boleto pra pagar, vamos esquecer o dos juros, da correção, do dinheiro, da valorização, enfim, da inflação. Mas vamos supor que você ganhasse 10 mil reais por mês. Quanto tempo sem gastar R$1 sem pagar conta nenhuma? Sim. Se você tem uma mãe, um pai que te banca e você pode trabalhar e guardar 100% dos seus 10 mil reais, que já é um bom salário hoje. Imagina quanto tempo para conseguir 1 milhão. E as pessoas falam hoje na internet, você às vezes depois de um Reels, depois desse corte aqui, a pessoa vai ver outro lá e fala assim, não, 10 mil reais, façam 6 em 7. É possível? É possível. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Então, a gente tem que ter o pé no chão. Não é pra todo mundo no sentido que... não tô falando... É pra todo mundo, assim, se você entender que você consegue, você tem potencial, você é ético no sentido de verdade, você vai vender, sei lá, um infoproduto, você vai prometer algo que você entrega, porque tem muito disso hoje na internet, você prometer algo e você não entregar o que prometeu. E aí vem até uma pergunta pra você refletir. O porquê que eu quero? Por que eu quero 1 milhão? Por que eu vou? O que eu vou fazer com isso? Então. Né? Vou fazer nada? O que eu vou fazer? Qual é a minha motivação de conseguir as minhas metas? Porque se a minha motivação é só porque brilhou os meus olhos, porque eu vi alguém conseguindo e parece que é lindo e maravilhoso, gente, a gente tem que ter em mente que tudo aquilo que a gente conquista tem uma responsabilidade. Tudo aquilo que a gente conquista vem coisas negativas juntas. Não é só coisas lindas e belas. Eu vi até numa ministração, né? O pregador falava assim, você quer ficar milionário? Você tá pronto pra ver todo dia algum parente que você ama te pedindo dinheiro, te contando uma história triste? Será que a gente tá pronto pra isso? Será que a gente tá pronto pra um monte de gente dando pitaco na nossa vida? Então, por que eu quero aquilo que eu quero? Quando a gente coloca no papel o que a gente sonha e faz a reflexão, será que o que eu quero realmente é bom pra mim? Qual que é o lado bom, qual que é o lado negativo? Isso até mesmo na questão de empreender. Eu quero empreender. Qual que é o lado bom, qual que é o lado negativo? Será que realmente eu quero empreender? Não, eu quero ser CLT, mas também tem um lado bom e também tem um lado negativo. Então, em tudo, a gente não pode simplesmente colocar como meta. A gente tem que já ver ali quais são os benefícios. É o que eu estava falando da nossa visão limitada. É como um carro numa rodovia. A gente enxerga até o horizonte ali e no máximo, então, a gente vai indo e quanto mais a gente avança, mais caminho se abre. Quanto mais a gente avança, mais a gente enxerga. Quem já dirigiu à noite também sabe. Você tem uma visão limitada. Muito limitada. Então, você liga lá os seus faróis e você vai enxergar até um ponto. E conforme você avança, você mais enxerga. Por isso que a questão de recalcular a rota, a questão de você ter pé no chão e definir exatamente, por exemplo, na questão do milhão que a gente tá falando agora, se a gente ganhar 10 mil por mês, eu não sou bom de matemática, mas se a gente pegar aí, ó, a cada ano 120 mil, a cada 5 anos, sei lá, 6 mil, a 600 mil, enfim, quantos anos sem pensar nos juros e na correção e na inflação, quantos anos para chegar nesse 1 milhão? Eu acho que com a correção e a inflação, sei lá, se eu guardar os 10 mil sem gastar R$1, com os juros, sei lá, 5 anos, 6 anos, você já conseguiu. Mas olha o tempo, não é tão fácil. Tem gente que fala de bilhão, vê futebol, essas transações milionárias que acontecem. São as exceções, né? São as exceções e o meio que você está inserido. Então, não dá pra gente ficar sonhando com coisas... Falando de meio. Falando de meio é muito importante também. Eu falo que a agência Trinity hoje, nossas empresas, o grupo Trinity quer ser hoje ambiente fértil. Eu falo que a mesma semente de um bonsai, de uma árvore,
é a mesma semente de uma árvore frutífera bem grande. Sim. Ela só não cresce por conta do ambiente. Se ela está num vaso pequeno, ela vai ser limitada por conta do ambiente. E se ela está num vaso maior, ela vai prosperar, ela vai crescer mais. Então, por isso que eu falo, hoje a Trinity, nossas empresas, ela quer ser ambiente fértil. E aí, você também, pensando do lado do colaborador, do lado daqueles que estão trabalhando para os empresários, a empresa, você como empresário, você está fazendo da sua empresa um ambiente fértil? Você proporciona conhecimento, você proporciona evolução. Às vezes a gente só cobra. A gente quer, bate meta aqui, vende ali, vende pra mim e tal. Você tá enxergando os lucros, mas você tem que enxergar o quanto a empresa proporciona, quanto ela é fértil para que esse colaborador cresça. Qual é o propósito dessa empresa, né? Porque se o propósito for só colocar dinheiro no bolso do empresário, talvez por um tempo ela se mantenha, mas a rotatividade vai ser muito grande, aí chega o cansaço para você ficar ali treinando novas pessoas. Então, não é algo sustentável. Sim. E o que eu prezo muito é o equilíbrio. É o equilíbrio entre a vida pessoal, entre o empreendedorismo, entre a espiritualidade. Porque, no fim, a vida é uma só, né? E ela é curta. Se a gente ficar correndo atrás do vento, que proveito vai ter, né? Às vezes, muitas pessoas acabam doentes porque não se cuidam, porque ficam focadas só no dinheiro e nem sabem para que ela quer o dinheiro. Então, é muito reflexivo se a gente parar para pensar nos nossos objetivos. E aí, né, pra gente concluir aqui, a gente, então, já olhou pro nosso passado, para tudo aquilo que a gente já viveu. A gente olhou para os nossos números, que é muito importante, para saber, né? Anotou as metas e na parte ainda de anotar as metas, tem uma passagem de Provérbios que eu gosto muito, inclusive eu enviei para os nossos clientes nesse final de ano, que é Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à prosperidade. Então, os planos bem elaborados, você acabou agora, não sei se você está escrevendo suas metas agora, você já está pensando, está vindo na sua cabeça, você já tem elas escritas, mas os planos bem elaborados levam à prosperidade. Que aí é o nosso terceiro e último passo, né? Que é definir como a gente vai executar esses planos, como a gente vai fazer, né? Então, é aquilo que você falou, é olhar pro pequeno. Ah, eu quero chegar lá no final do ano com 10 quilos a menos. Então, pro primeiro semestre, eu vou focar no 5. Né? O que eu vou fazer? Aí você vê se funcionou bem sua estratégia, se deu certo, o que não deu certo, você vai se percebendo. E é essa atenção que a gente precisa ter. Não adianta só colocar a estratégia e ir fazendo ela sem olhar e sem mensurar o que ela tá dando certo e o que ela não tá dando certo. Então, a gente pode dividir aí o ano em 2 semestres e ir observando. E nisso, a gente define as nossas prioridades, não é mesmo? Isso. Porque sem prioridade, a gente não consegue executar aquilo que a gente precisa. Bom, então falamos do onde, do que, né? Que são as metas, listou todas as metas. Vamos falar do como, que é a estratégia. A estratégia agora é a parte que você começa a colocar, executar o seu planejamento. É a parte que é o que você tem que fazer aquilo do semeador. Você tem que ir lá e realizar. Você tem que, igual a palavra lá da figueira, você tem que ir lá, às vezes, não tá dando fruto, você vai lá e vai tirar as ervas em volta, fazer o coroamento, você tem que fazer as ações necessárias. E entender também, ao longo do percurso, vai avançando, vai liberando a visão, e você vai entendendo o que é necessário. Porque às vezes a rota muda e aí o que você planejou na sua estratégia, a estratégia também muda. Sim. E aí isso acontece nas campanhas de marketing, é assim, a gente sobe uma campanha, quando a gente sobe essa campanha a gente vê. E aí que é interessante, o planejamento que a gente quer passar é bem feijão com arroz, gente. Entendeu? Listou, executou. No que você executa, é igual a gente vê, viu? A gente sobe uma campanha de marketing aqui, olha os números. A gente tem que olhar os resultados. Eu fiz uma estratégia, vamos lá. Quero emagrecer. Vamos pegar a meta universal do Brasil. A meta que todo mundo coloca. Esse ano eu quero dar uma emagrecida, me alimentar melhor. E aí a gente vê. Passou os 3 primeiros meses, passou um trimestre, você olha, sobe na balança,
tô perdendo. Perdi medida? Pô, ok. Perdi quilos? Pô, legal. Não perdi nada? A estratégia tá errada, gente. Sim, precisa Ou você tá recalcular. precisando ver suas vitaminas, você tá precisando ir no médico, ou se você fez tudo certinho, você foi na academia e comeu bem, tem algo errado contigo. Então aí precisa ir num médico. Você fez tudo isso, tal. Então, vamos mudar a estratégia. Agora, se você não fez, aí tá errado. Você Sim. planejou e não executou. Aí você tá errando no como fazer. Você tá colocando que você queria ir na academia todos os dias, muda a estratégia. Sabe, todo dia tá desanimando. Você às vezes tem a geração dopamina, a gente precisa estar motivado, a gente Sim. precisa ir. Não, então vamos colocar 3 vezes por semana, vamos fazer o alcançável, vamos fazer uma estratégia de diminuir um pouquinho mais a alimentação. Vou 3 vezes. Nada exagerado, nada assim sobrenatural, porque somos naturais, a gente tem que ter coisas alcançáveis, né? E uma frase que em 2024 me pegou pra vida, assim, é que quem nasce grande é monstro. Então tudo se começa do pequeno, Sim. né? Você falou da academia, às vezes se você não consegue, uma vez na semana já é Sim. algo, né? É sempre olhar, também não ficar olhando só onde você quer chegar, mas de onde você saiu. Então, ano passado eu não fazia tal coisa. Agora eu já faço uma vez por semana. Sim. Ok? Né? Já é uma conquista, já é uma celebração que a gente tem que fazer. E na questão de academia, a Samantha, que é a nossa psicóloga, ela fala muito pra gente, faz o que te dá prazer. Que nem eu Sim. acrescentei na minha rotina, toda terça-feira eu tenho um grupo de amigos que a gente joga futebol junto. Então... Já é algo, né? E aí, quem que tá aí com a gente no chat do futebol? Ó, beijão pra vocês. Terça que vem a gente se encontra de novo. E aí, ó, é o seguinte, outra coisa que a gente faz, inclusive na agência Trinity, é materializar o sonho. Sim. Materializar a meta, não só sonho, porque o sonho, se você não colocar em prática, é só um sonho. É só um sonho, não é uma meta, né? O planejamento é a estratégia para você colocar o sonho em prática. Então, o que a gente faz? A gente retornou no dia 7 e logo no início a gente coloca as metas no papel e depois a gente imprime uma foto. Então, eu vou dar um exemplo de 2024. Algumas pessoas da agência colocou uma foto da faculdade, que queria concluir a faculdade. Alguns colocaram tirar carta, colocaram a foto do carro, comprar uma casa, comprar um apartamento. Então, são várias metas. Comprar, enfim, alguma coisa que queria muito, concluir algo, um projeto. Então... E a gente colocava do lado das nossas mesas na agência. Então, isso aí eu aprendi também. Serve de motivação, né? Aprendi na época da Herbalife. Materializar o sonho. Você quer emagrecer? Coloca aí uma foto. Alguém que te inspira. Alguém que cuida da saúde, que é inspiração. Ou o corpo que você desejaria. Coloca ele. Coloca na frente da geladeira. Coloca muita gente coloca no espelho, né? Sim. Você pega lá a fita crepe, a fita isolante. Coloca lá no seu espelho. Então você vai olhar e vai olhar. Esse é o motivo. Uma coisa muito legal. Tô desanimado. Não tô conseguindo bater minhas metas, bateu o desame. Fala o seguinte, uma outra coisa que eu aprendi, pega um quadrinho, ou nem precisa de um quadrinho, nós já tá fazendo do simples, né, uma coisa duplicável. Não precisa ser quadrinho, qualquer coisa, desenha, mas você vai colocar na frente da onde você passa a maior parte do seu tempo, porque você entendeu o seu motivo. Não é sobre motivação, é sobre o motivo. Exato. E aí, a gente que tem a fé, e a gente coloca todos os nossos planos sobre a graça de Deus, sobre a aprovação de Deus. E tem uma frase até do Bispo Juliano: quando o projeto é de Deus, não tem como dar errado. Então, se você colocar em oração, colocar os seus projetos, você que acredita, coloca os seus projetos. Você escreveu suas metas? Dobra seu joelho. Alinha essas metas com o propósito de Deus. Coloca aí, ora. Faça uma oração, reza por aquilo que você quer, por aquilo que você quer conquistar. E porque quando o projeto é de Deus, não dá errado. A gente viveu isso em 2024, a gente viveu isso na nossa vida, a gente tem vivido palavras que a gente tem escutado e a gente transmite isso pra você e você pode viver junto com a gente. Você tá sobre às vezes a mesma direção. É igual um mar. Quando o vento tá caminhando pra um lado, o barco, se você tacar a vela, ele não vai pra outro. O vento tá naquela direção. Então, se você entrar no Tricast, você seguir na mesma reta, entrar com o seu barco, erguer suas velas, lá, colocar o motivo na sua frente,
com certeza você vai viver grandes coisas nesse ano. Você vai ter um motivo lá sempre para te inspirar. Sempre, não posso desanimar. Muitos anos, e é até hoje. Eu falo que minha mãe sempre foi meu grande motivo. Antes de eu conhecer a Ludmilla, ela era meu maior motivo. Eu olhava, eu tenho um quadro há anos na minha mesa de trabalho, ele tá até hoje. Inclusive eu vou atualizar, vou colocar o seu, tá, amor? Porque hoje eu tenho outros motivos. Mas minha mãe, eu vim de uma família humilde. E a gente minha mãe fez de tudo por mim. Minha mãe, meu pai hoje não é mais vivo, mas minha mãe faz, você vê, ela tira dela porque ela quer ver o meu sonho. Às vezes ela quer como aquela galinha que protege seus filhotes, ou como aquele pássaro que faz aquele filhote voar, que ajuda, dá comida na boca. Essa foi minha mãe. E eu aquele desejo de filho, que eu acho que a maioria dos filhos que vem às vezes desse cenário quer retribuir. Tem esse senso de gratidão. E ela sempre foi meu motivo. Eu falo assim, né? Porque a gente abre empresa que eu quero falar assim, não, eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico, mas não... É errada, né? É uma motivação, mas pra retribuir. Aquele sentido que se torna um motivo. Pra que eu tô falando isso? Pra exemplificar. Se você coloca seu motivo, não tem dia ruim. Sim. Não tem dia chuvoso. Não tem tempestade. Na verdade tem, né? Mas a gente encontra forças... Que faça você parar. Não tem o que faça você parar. Tem os dias ruins, mas a gente encontra forças pra continuar mesmo além dos dias ruins. Exato. Porque a gente sabe que o benefício da conquista, o benefício de chegar lá, vai ser muito maior do que os desafios. Porque isso vai ter em qualquer meta, seja em qualquer âmbito que a gente coloque, em qualquer setor da nossa vida. Sempre vai ter os dias, assim, que a gente vai estar mais pra baixo, mas a gente precisa olhar pro alto, né? Pedir ajuda de Deus, focar no objetivo e se levantar, porque dias bons e ruins tem pra todo mundo, né? Lud, e quando a gente fala a gente tá falando de estratégia. A estratégia das metas pessoais é diferente das estratégias das metas do CNPJ, né? Ah, não necessariamente, né? Dá pra caminhar junto? Dá pra caminhar junto. Inclusive, os seus propósitos, né? Assim como você falou, sua empresa tá sendo uma terra fértil pros seus colaboradores? Ela não pode ser só uma terra fértil só para os colaboradores, tem que ser para você também. Então, para onde eu tô querendo ir, cabe a minha empresa? Onde a minha empresa tá indo, cabe eu? Então, a gente tem sim que alinhar, porque muito se fala, a Ludmilla contadora é uma, a Ludmilla mulher é outra. Não, é a mesma Ludmilla, não tem como se dividir. Mas o que a gente tem que fazer é, claro, ter uma postura de mulher e uma postura de empreendedora. Porém, a gente tem sim que alinhar, né? Claro que às vezes, né, o que você quis dizer, talvez uma estratégia de reserva do CNPJ vai ser uma, mas às vezes a gente consegue usar a mesma ferramenta. Por exemplo, dá para usar uma planilha básica para pessoa física e para pessoa jurídica, mas são 2 planilhas. Uhum. Então, a ferramenta, a estratégia, o pensamento pode ser o mesmo, mas é sempre eu pensando o que a Ludmilla quer e depois eu pensando o que o CNPJ quer. Porque não é o que a gente fala, né? Empresário tira férias, mas não tem como o dono faz de férias, você não é mais o dono. Não. A empresa vai com você. É óbvio que você se planeja, quando você faz um planejamento para umas férias, é para você tomar descansar, e é justo e necessário, né, você delegar. Então você vai se planejar para tirar umas férias. É o que até para exemplificar, é como um filho. Sim. Você vai viajar, vamos supor... Você vai deixar de ser pai? Não. Você não deixa de ser pai. Você viajou, o filho tá em casa, de repente você vai se planejar pra quem vai olhar ele, pra quem vai cuidar dele, pra quem vai alimentar dele, mas você não vai ligar pra saber se tá tudo bem? E tá tudo bem. E aí a gente entra nos benefícios e nos contras sobre ser empresário ou sobre CLT. Exato. Entendeu? Então são cenários diferentes. Então dá sim, né, pra usar a ferramenta, pensamentos diferentes, mas é a mesma pessoa que tá gerindo, então tem que alinhar. Porque se o seu sonho é uma coisa e o sonho do CNPJ é outra, então você não pode ter mais esse CNPJ, você tem que partir pra outro caminho. E falando de férias, quantos empresários que não tiram férias há anos e não colocam isso como meta? Como meta. Tá aí. Anota aí. E essa aí eu quero que você anota.
tirar férias em 2025. Você precisa recarregar suas energias. Você tem que estar com a mente saudável, porque você é a visão do seu negócio. Você é o estratégico do seu negócio. Se você trabalha no piloto automático e você não olha para trás e não vê, às vezes, sua empresa prosperar, sua empresa crescer, é porque, às vezes, você também está exausto. Você está sem energia. Então, coloca aí como meta, pra você viver essas férias. E aí, tira essa utopia. Muita gente, não, tira as férias. Muita gente posta que... Não, é como um filho. Você pode sim, das suas férias, ligar. Como que tá? Tá tudo certo aí? Não, tá tudo certo. Numa emergência, alguém pode te ligar pra tirar uma dúvida? Pode te ligar. Seu filho te vê machucado, né? Com as tuas férias, né? Exato. É muito... E é por isso que se você tem um propósito, você não vai se importar de... Você se importaria de estar viajando, seu filho te ligar, oi mãe, como você tá? Não vai se importar. É a mesma coisa. Não, na nossa lua de mel... Na nossa lua de mel, a gente levou. Eu levei o notebook pra lua de mel. Graças a Deus, não precisou ligar, mas tava lá, caso precisasse. E então... tava tudo bem, não foi nada? Meu Deus do céu. Nossa, vai levar um notebook pra lua de mel. É tudo sobre equilíbrio, sobre como a gente vai gerenciar aquilo. E tudo se trata sobre planejamento. O planejamento é a base de qualquer coisa. Então, você que gostou desse... Você entendeu, você despertou algo... e você acha que também alguém que não estava aqui, não conseguiu ver ao vivo esse podcast, envia. Envia, porque dá tempo, não estamos atrasados. Há quem diga, né? Há quem diga que o ano do brasileiro começa depois do carnaval. Mas eu digo que para quem tem meta, já começou a executá-la em 2024. Sim. Agora... Se você não fez, ainda dá tempo. É o que eu falo, começa hoje, para que você amanhã não se arrependa de não ter começado hoje. Então hoje sempre é o dia. Não é amanhã, não é ontem, é hoje, é o agora. Então a gente tem a oportunidade de fazer diferente. E é o que eu falei, compartilha, envia, deixa um comentário, ajuda muito a gente, deixa seu like, curta, ou dislike também ajuda, se você não gostou, tudo bem. E deixa o comentário pra gente saber o porquê que você não gostou, o que você acha que deveria ter sido diferente. E ó, deixar uma frase aqui pra vocês de inspiração, hein? Não meça a produtividade de vocês, né? Não meça os frutos de vocês pelo plantio, pelo dia. Porque é assim, a gente vai plantar hoje e a gente vai colher amanhã, ou depois de amanhã, ou no outro dia. Então não meça pela colheita, meça pelo plantio, né? Veja o quanto hoje você plantou. Então hoje eu tomei a decisão e olhei para os meus números. No passado eu não olhei, então eu não tô colhendo nada hoje. Mas como eu olhei hoje, né, que é o que o André disse, no ano que vem eu vou colher. Então, o amanhã começa hoje. Sim. Então, a gente mede os nossos esforços por aquilo que a gente plantou. Sim. Porque o tempo da colheita não depende de nós. Então, essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar. Esperamos que tenhamos ajudado, né, com esse planejamento para o ano de 2025. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder vocês. Planejar é o primeiro passo, mas executar é o que transforma sonhos em realidade. Não tenha medo de ajustar o plano ao longo do caminho. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade de fazer e dar certo, tá? Então... coloca suas prioridades, lista, começa a executar. Executar é muito importante. Mantenha a constância. O segredo, a constância. A constância é muito importante para você chegar no final desse ano. É o que eu falo, faz. Não dá pra fazer bastante? Faz um pouquinho, mas faz todos os dias. Todos os dias. Ou, se não for todos os dias, naquilo que você se comprometeu. Tem a palavra. A palavra, quando você vira uma pessoa de palavra, além de você ter autoridade, ninguém mais vai desconfiar de você, você vai ter a constância. Então, seja uma pessoa em 2025, uma pessoa de palavra. Disse que vai fazer, vai lá e faça. Então, muito obrigado por vocês ficarem aqui com a gente hoje. Deixa aqui também dica para os próximos temas. A gente vai se ver na próxima semana com mais um TriCast e mais um convidado. Obrigada. Vamos prosperar juntos em fé e finanças. E marketing.